Olá, companheiros. É com muita alegria que recebemos a todos vocês nesse ambiente virtual da nossa Casa Espírita Francisco de Assis. E é com muita satisfação também que apresentamos o tema do estudo, que vai ser o amparo espiritual aos nossos companheiros suicidas, que vai ser conduzido pela nossa amiga Lenita Lorena. E para iniciarmos o trabalho, convocamos e convidamos todos a nos tranquilizarmos, elevarmos o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento tão decisivo para o nosso planeta e para a nossa condução espiritual, agradecendo também a doutrina espírita, que nos tem servido de bússola no caminho, nosso caminho evolutivo em busca da felicidade real. Agradecemos também, Senhor, a nossa companheira Lenita, nossa amiga, que despendeu seu tempo, sua energia para nos trazer as suas reflexões, que elas possam nos ser muito úteis na nossa renovação. Fica conosco, Deus nosso Pai, conduzindo o nosso encontro, conduzindo as nossas reflexões, hoje, agora e sempre. Um ótimo estudo para todos. Meus irmãos, estamos aqui novamente reunidos de forma virtual na Casa de Francisco, no nosso Grupo Espírita Francisco de Assis, para tecermos alguns comentários e refletirmos juntos sobre o tema assistência espiritual aos irmãos suicidas. É um tema sempre importante, sempre presente, porque ainda faz parte da nossa realidade. E muita compaixão nos desperta a situação dos irmãos suicidas, dos irmãos que saem da vida por esse caminho doloroso. Então vamos compreender um pouquinho como se dá a assistência a eles, já que Deus não deixa nenhuma de suas criaturas desamparada. No livro Memórias de um Suicida, psicografado pela nossa querida Dona Ivone Pereira, médium que viveu no nosso estado do Rio, que aqui trabalhou, e que era muito sensível à causa dos suicidas, porque ela própria, como revela em suas obras, foi suicida por mais de uma vez. Então, nesta última encarnação, ela realmente se dedicou a amparar, a socorrer e a divulgar a causa da prevenção do suicídio. Ela própria, como médium, com qualidades exuberantes, ela via com facilidade os espíritos e orava diariamente por eles, lendo também diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo. E muitos desses irmãos que se aproximavam dela para ouvir as suas orações, as suas leituras, eram irmãos suicidas, dos quais ela anotava o nome e por eles orava diariamente. Então eles recebiam esse benefício e voltavam muitas vezes para agradecer o tanto que aquelas preces, aquelas leituras haviam confortado, aliviado os seus padecimentos. E este livro, Memórias de um Suicida, que o espírito Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo de Camilo Castelo Branco, um romancista e poeta português, ditou a Dona Ivone. Ele traz com minúcias revelações sobre a situação e o amparo a esses irmãos no mundo espiritual. Camilo Castelo Branco desencarnou em Portugal, onde viveu, no ano de 1890. Ele tinha sido acometido por uma cegueira progressiva e trabalhava escrevendo romances, crônicas. Daquele ofício de escritor é que provinha o sustento da sua família.
Então, a cegueira foi para ele um grande baque, não só em termos de impedir o seu trabalho, mas também de ferir o seu orgulho, pois o cego era visto como uma criatura digna de pena, uma criatura totalmente incapaz, que teria que ser cuidado e depender inteiramente daqueles que o cercavam. Então, Camilo optou por essa triste solução para o seu problema, que foi o suicídio, em 1890. Após o seu desencarne, ele se viu arrastado, levado para um local onde encontrou outros irmãos na mesma situação dele, inclusive compatriotas seus. E constataram todos que continuavam vivos e sofrendo ainda mais do que antes, porque, acrescido dos sofrimentos que traziam, se aliava o remorso, o arrependimento por aquele ato translocado. Nesse local de muito sofrimento e dor, Camilo permaneceu vários anos e se afeiçoou a alguns companheiros também portugueses que estavam na mesma situação. Alguns chamavam aquele local de Vale dos Suicidas, Vale dos Sofrimentos, e eles observavam que periodicamente caravanas de socorro eles chegavam e levavam alguns daqueles irmãos nos seus veículos de transporte, socorrendo-os então. Nos veículos e nos uniformes dos trabalhadores dessa caravana, eles observavam que estava escrito Legião dos Servos de Maria. E após alguns anos, Camilo e seus 4 companheiros mais próximos foram resgatados por essa caravana. Seus nomes foram chamados em voz alta, eles foram localizados e convidados a embarcar nos veículos. Um sentimento de enorme gratidão encheu os seus corações, constatando que, enfim, poderiam sair daquele local de tanta dor. Foram conduzidos então ao Instituto Maria de Nazaré e verificaram que era uma grande instituição, da qual faziam parte aquela caravana de socorro. Lá chegando, eles foram atendidos, entrevistados, matriculados e foram designados para se instalarem no Hospital Maria de Nazaré. Nesse hospital, eles receberam um banho, vestuário limpo, um caldo quente e cada um recebeu uma cama limpa. E esses cuidados foram para eles tão benéficos naquele momento que lágrimas escorriam dos seus olhos de gratidão. Os companheiros que os socorreram, que os encaminharam, disseram que eles deveriam repousar longamente, tranquilamente, para refazerem suas energias. E assim eles o fizeram. E após um longo sono despertaram, já se sentindo melhor. Foram então orientados por aqueles trabalhadores, que lhes explicaram que eles estavam nessa instituição que era dirigida de planos mais elevados por Maria de Nazaré, que fora mãe de Jesus aqui na Terra, e por equipe de trabalhadores de elevada condição espiritual vinculados a Maria. Muitos eram os trabalhadores daquela instituição, muitos os seus departamentos, mas todos tinham um sorriso, palavras de alívio, de conforto, de orientação, de carinho, de cuidado com os seus tutelados. Jerônimo estava cercado dos 3 amigos próximos, Camilo,
Jerônimo Silveira, um deles, havia sido comerciante próspero na cidade do Porto, em Portugal. Mas, por conduzir mal os seus negócios, inclusive de forma ilícita, ele foi levado à falência e não suportou a perda daquela fortuna, não conseguir mais oferecer à família o conforto a que estavam habituados, a vergonha. Isso levou ao suicídio. Outro companheiro chamava-se Mário Sobral. Era um estudioso, havia estudado na Universidade de Coimbra, família de posses, havia se casado, tinha filhos, mas dissipou a fortuna nos bares, na boemia, com amantes, até que se apaixonou por outra mulher, tornando-se seu amante. Um dia essa mulher disse a Camilo que iria romper o relacionamento, pois estava interessada em outro homem que tinha uma condição melhor. Mário, muito revoltado com aquele rompimento, pois era realmente apaixonado por aquela moça, perdeu o controle e, desequilibrado, tentou estrangulá-la, bateu nela, acabou por tirar-lhe a vida pelo estrangulamento. Constatando o seu ato, imediatamente se arrependeu e suicidou-se. Então Mário tinha um arrependimento enorme por ter matado a sua companheira de forma covarde e pelo suicídio. Belarmino, o terceiro amigo de Camilo, era um intelectual, professor, também rico, poliglota, viajado, mas era totalmente materialista. Sua mãe, também materialista, o havia iniciado nessa doutrina. Belarmino tornou-se tuberculoso e, quando a enfermidade se alastrou pelo seu organismo, ele percebeu que iria definhar lentamente até a morte e resolveu antecipar o seu fim para não sofrer o desgaste da longa enfermidade e tirou a própria vida. Assim, esses 4 companheiros estavam ali juntos no Hospital Maria de Nazaré e começaram a ser submetidos a tratamentos fluídico-magnéticos nos seus perispíritos, que estavam muito lesados, muito danificados, muito desequilibrados pelo ato do suicídio. A aplicação desses tratamentos, aliada às conversas, às orientações, às orações e ao ambiente salutar daquele hospital, foi trazendo pouco a pouco melhoras, equilíbrio para os 4. Mas eles sentiam muita saudade dos seus familiares e perguntaram aos trabalhadores dali por que não recebiam nem notícias e a visita de algum familiar. Então foram informados que não podiam, por enquanto, receber essas visitas, mas que as preces sinceras e mesmo os pensamentos de paz, de carinho, a eles dirigidos, seriam recebidos num aparelho que se encontrava em cada enfermaria, semelhante aos nossos aparelhos de televisão modernos. Eles, então, quando alguém dirigia uma prece a eles, ou um pensamento amigo, seja na terra ou alguém de algum local dos planos espirituais, eles o recebiam. O aparelho avisava por um sinal e eles podiam ver na tela a imagem de quem estava ali orando ou pensando neles. Infelizmente, não era muito comum receber esses pensamentos e preces dos seus familiares encarnados. Também eles constataram que os irmãos que foram recolhidos do Vale dos Suicidas em situações piores do que as deles, mais desequilibrados,
que ainda estavam num estado de inconsciência, de desorientação, apesar dos tratamentos recebidos, eram levados a reuniões mediúnicas aqui na Terra, a grupos mediúnicos, grupos espíritas, para que através do intercâmbio, da comunicação com médiuns preparados, esses irmãos pudessem ser auxiliados de uma forma mais efetiva. E realmente, pouco a pouco, eles iam adquirindo melhoras. Camilo e seus companheiros passaram 2 anos no Hospital Maria de Nazaré. Ao receberem alta do hospital, já bem melhores, eles foram instalados num pavilhão anexo ao mesmo e convidados a realizarem uma visita instrutiva, conhecendo os vários departamentos daquele instituto. Conheceram então vários outros trabalhadores, dirigentes que ali atuavam e viram como era vasto, complexo e detalhado o trabalho que ali se realizava. E um dos departamentos que mais chamou a sua atenção foi o departamento de reencarnação. Muito grande, com muitos trabalhadores, com muitos setores diferentes. E ali eles receberam a informação de que a grande maioria dos espíritos acolhidos por aquela instituição iria passar por aquele departamento para reencarnar, que a reencarnação era uma etapa necessária ao suicida, não só para o resgate da dívida adquirida com aquele ato, mas também para que eles pudessem reviver aquela prova na qual fracassaram, jamais preparados para serem bem-sucedidos. Então, os espíritos passavam de 1 a 2 anos no departamento de reencarnação, preparando-se para aquela oportunidade. E eles receberam também a informação de que os companheiros que estavam em situação de maior desequilíbrio, que não conseguiram uma melhora com o tratamento, eles eram encaminhados mais rapidamente à encarnação, porque a própria encarnação serviria de terapêutica. Então, muitas vezes em corpos defeituosos, contendo limitações, em função dos graves desequilíbrios causados aos seus perispíritos, aqueles irmãos teriam um alívio dos seus padecimentos e poderiam, então, ao desencarnarem, se encontrarem numa situação melhor e poderem, então, planejar uma futura reencarnação numa condição mais apropriada. Também foram informados que muitos irmãos não chegavam a ocupar, a habitar aquele Vale dos Suicidas, que também não era, como muitos pensam, o local onde todos os suicidas vão, são direcionados. Era um local vinculado ao Hospital Maria de Nazaré, aquela instituição Maria de Nazaré, que socorria uma parte dos irmãos suicidas que provinham de Portugal, da Espanha e do Brasil. Então era um local próximo e vinculado àquela instituição. Não quer dizer que não haveria outros locais no mundo todo destinados a isso, nem que todos os irmãos fossem para esses locais. Alguns irmãos informaram a eles que após o suicídio, por conta dos seus graves desequilíbrios, da forma como conduziam as suas vidas, eles se tornavam presas, infelizmente, de outros espíritos obsessores, vampirizadores, sendo levados por estes. E só tempos depois poderiam ser socorridos, amparados. Era uma situação de muito maior sofrimento. E
estar então ali no Vale dos Suicidas por algum tempo, embora fosse doloroso, era uma forma deles conseguirem algum equilíbrio relativo para estarem em condições de serem socorridos, em condições de serem levados a um hospital e receberem aquele amparo fluídico magnético, mostrando que mesmo o sofrimento muitas vezes representa a misericórdia divina a nosso favor. Diante de todas aquelas informações, Jerônimo Silveira, que havia sido comerciante, falido, e Mário Sobral, que havia assassinado a sua companheira, solicitaram imediatamente a bênção da reencarnação, porque se sentiam muito culpados, com muitos remorsos. Jerônimo havia obtido notícias dos seus familiares e tristemente constatou que seus filhos, ficando órfãos e na total pobreza e miséria, foram levados a uma situação lastimável. A sua esposa foi levada à prostituição, para a qual arrastou a filha, e seu filho foi levado ao crime, estando numa penitenciária. Então Jerônimo tinha muito remorso, muita culpa por ter levado sua família àquela situação. Então eles pediam a reencarnação e foram então atendidos, foram internados naquele departamento para se prepararem e, num tempo breve, reencarnarem, planejarem, o seu retorno à carne. Após essa visita a vários departamentos, então, Camilo e o Belarmino passaram a fazer parte de um conjunto de companheiros que tinha algumas opções diante de si. Eles foram convidados a uma palestra com o diretor daquela instituição, que lhes explicou, então, não só a eles, mas a muitos que se encontravam na mesma situação, que eles já estavam num ponto aonde estavam relativamente equilibrados, haviam recebido instrução, orientação, informes, auxílio fluídico magnético, e que poderiam optar, então, ou por reencarnar, ou por passar para cursos mais avançados, permitindo que os seus conhecimentos se aprimorassem e eles pudessem ter, então, um preparo maior. Camilo, então, optou por esses cursos e foi para a cidade Esperança, que era uma cidade universitária vinculada àquela instituição. Então, em 1910, ele deu entrada naquela cidade junto com vários companheiros, conheceu os professores que iriam ministrar-lhes as aulas, os cursos, versados nas ciências, na sabedoria universal e no amor. Um deles, que ministrava as aulas sobre os ensinamentos de Jesus, havia convivido com o Senhor. Era uma das crianças que Jesus havia chamado para perto de si quando disse: "Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus." Ele era uma daquelas crianças, um pouco mais velha, e que dali em diante passou a seguir Jesus sempre que podia, encantado com os seus ensinamentos. E ele então passou a ministrar esses ensinamentos àqueles irmãos suicidas. Contou sobre a vida dele, que ele se tornou cristão dali por diante em várias encarnações, que naquela mesma encarnação que conheceu Jesus, ele foi um mártir do cristianismo. Contou também que Jesus, quando falava às multidões, cada um que ali ouvia
vislumbrava diante de si as imagens com aquelas histórias que Jesus contava. Então era fascinante a forma como Jesus explanava, ensinava, porque todos viam aquelas cenas diante de si e nunca mais esqueciam aqueles ensinamentos. E Aníbal, que era esse professor, ao ensinar para os seus alunos na Cidade Esperança, ele também usava uma grande tela, onde eram colocados, onde eles podiam assistir aquilo que ele falava em forma de imagens. Então também era um ensinamento que ficava gravado indelevelmente naqueles espíritos. Então Camilo e vários amigos que ele fez ali naquela cidade universitária, durante vários anos participaram daqueles cursos, com aulas práticas que eram dadas no próprio Hospital Maria de Nazaré, onde eles ajudavam, trabalhavam em várias funções, visitas à terra para aprendizado, também para trabalhos de assistência e beneficência. Então, depois de muitos anos desse aprendizado teórico prático, chegou o momento em que Camilo precisava, então, decidir-se pela reencarnação. Ele já havia passado 52 anos no mundo espiritual. Agora, munido de todos os ensinamentos que era possível, na sua situação, ele receber, ele estava preparado. Disseram-lhe os seus superiores. E ele precisava ter a coragem de preparar-se para voltar à Terra. Antes disso, foi dado a ele, assim como a todos os outros companheiros da cidade universitária, a oportunidade de vislumbrarem algumas de suas encarnações passadas, para compreenderem por que haviam sofrido naquela última encarnação situações que os levaram ao suicídio. Camilo então vislumbrou que várias encarnações ele havia optado pelo caminho do erro, do mal, da negação, da zombaria, da crueldade. E no século XVII, ele havia provocado a cegueira num companheiro que se tornou o seu desafeto ao desposar a moça que ele cortejava e que ele almejava tornar sua esposa. Ele então teve a oportunidade, munido de poder, de ordenar a prisão desse rapaz e a sua cegueira. O que levou a família dele, a esposa, os filhos, à miséria, a uma tristeza profunda, ao abandono, e tornou Camilo extremamente arrependido daquele ato. Aquele rapaz, não suportando ficar cego, tornar-se um peso para seus familiares, ele suicidou-se. E mais este remorso veio a fazer parte da vida de Camilo, desde então. Daí a cegueira que o acometeu no século XIX, através de uma enfermidade progressiva, mas que ele não suportou, não teve a resignação para vivenciar e para aprender com essa experiência. Agora ele deveria reencarnar e novamente vivenciar a cegueira, que viria numa etapa da sua vida, e ele deveria então suportá-la, já muito melhor preparado, com todos os recursos, com todos os conhecimentos de que ele adquiriu naquela estadia na instituição Maria de Nazaré. E sabedores, todos eles, de que seriam amparados
em toda aquela encarnação pelos trabalhadores daquela instituição. E ao desencarnarem, para lá voltariam. Então esse amparo iria permanecer com eles. Então Camilo começou o seu preparo para reencarnar. E os seus companheiros também já haviam reencarnado. Jerônimo Silveira reencarnou em Portugal novamente, iria se tornar um comerciante, não teria mais o direito a uma família que ele havia deixado na miséria, na orfandade, mas sozinho iria administrar o seu sucesso material, buscando socorrer os órfãos, pelos quais ele muito se sensibilizava, já que havia deixado seus filhos na orfandade. Então ele iria socorrer os órfãos, iria ajudá-los com os recursos que dispusesse. Mário Sobral, que havia usado as suas mãos para tirar a vida daquela companheira e se suicidar, ele implorou para renascer sem as duas mãos. E renasceu no Brasil numa situação de muita pobreza, de quase miséria, dependendo até da caridade alheia. Foi desprezado logo ao nascer pela sua mãe, que era prostituta, um ambiente que ele frequentava quando viveu em Portugal, e foi criado por uma senhora muito humilde, que ao desencarnar deixou com a sua filha mais velha. Essa filha criou, então, ajudou a criar Mário, cuidou dele, amparou, mesmo com toda aquela situação de pobreza. E quem era ela? Era aquela prostituta, aquela companheira que ele havia assassinado na encarnação anterior. Então ela perdoou, estava ali ajudando e também ajudando a si própria a se reequilibrar naquela provação difícil. Então nós vemos, meus irmãos, e o terceiro companheiro, Belarmino, nasceu agora numa situação de pobreza, sem recursos materiais, e de novo se tornaria tuberculoso, mas uma criança tuberculosa muito pobre, sem os recursos que dispunha anteriormente para tratamento. E deveria suportar aquela enfermidade com resignação, com paciência. Então aqueles 4 companheiros de volta à Terra, agora em situações complicadas pelo gesto do suicídio, porém amparados pelo conhecimento, pelos amigos espirituais e sua compaixão, pela misericórdia divina, com melhores condições para saírem vitoriosos dessas provas e crescerem como espíritos, que é o destino de todos nós, o crescimento, a evolução, a felicidade. Então, meus irmãos, essa obra, Memórias de um Suicida, da qual eu trouxe alguns aspectos, alguns fatos, é uma obra vasta que vale a pena todos lerem, conhecerem, porque muitas informações valiosas traz sobre esse amparo aos irmãos nessa situação. E que nós não nos esqueçamos do quão valiosa é a prece em favor desses irmãos. Que possamos diariamente dirigir a eles a nossa prece, seja um deles que conheçamos, seja aqueles que nos são desconhecidos, mas que sabemos que precisam do amparo, que possamos dirigir a eles um pensamento fraterno, de carinho, em prol da sua melhora, em prol do seu progresso, e uma prece sincera, que certamente eles receberão e que será um alívio, um conforto para os seus corações.
e cada um de nós possa fazer a sua parte na prevenção do suicídio, na divulgação dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, a lei das provas e expiações, e que cada um de nós possa também divulgar os ensinamentos de Jesus, do seu amor, da sua caridade, sempre em ação, para que nunca nos esqueçamos de que Deus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso mestre, o nosso pastor, e que nunca estamos sós, nunca estaremos abandonados, seja qual for o erro que venhamos a cometer. Que possamos pedir ajuda ao alto, pedir perdão a Deus e seremos auxiliados. Muita paz, meus irmãos, e vamos à nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, obrigada por esses momentos em que juntos refletimos sobre todo esse amparo que é direcionado aos irmãos na situação do suicídio, que infelizmente ainda está tão presente na nossa realidade. Que eles possam, Senhor, onde quer que se encontrem neste momento, receberem essa nossa prece em conjunto, essas vibrações de carinho, de fraternidade, que envolvam seus corações, que os auxiliem a erguer os seus pensamentos ao alto, buscando essa sintonia com o bem, buscando o refúgio da oração, para sentirem-se aliviados, Senhor, e poderem colocar-se numa condição de serem socorridos por essas equipes valorosas que em Teu nome trabalham, Senhor, e em nome de Tua Mãe, Maria de Nazaré. Obrigada, Jesus. Obrigada a esses benfeitores amigos. Obrigada a Deus, nosso Pai de amor e sabedoria, que sempre nos ampara, nos auxilia, nos orienta, para que possamos seguir o caminho do crescimento, o caminho do bem. Obrigada pela nossa casa espírita que nos acolhe e aonde tanto temos aprendido. Envolve todos os companheiros da nossa casa, envolve a todos que habitam a nossa cidade, o nosso país e todo o nosso planeta, Senhor. Sobretudo, Mestre, ampara aqueles que por motivos diversos, de dificuldades, de sofrimento, agasalhem a ideia do suicídio. Que essa ideia possa, Senhor, ser substituída em seus corações, em suas mentes, pela fé, pela confiança, pela certeza no Teu amor. Que Maria de Nazaré os agasalhe em seu abraço materno, para que esses corações sofredores possam encontrar alívio e possam ver que continuar na vida é sempre a melhor opção. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Que o Teu amor e que a Tua misericórdia possam envolver a todos nós, hoje e sempre.